Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Juíza Ludmila Lins Grillo afirma que Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Cleriston Pereira da Cunha. A juíza também afirmou que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também tem responsabilidade. Veja o vídeo. O Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Carlos Frederico dos Santos, ele se manifestou sobre esse pedido de revogação de prisão mais de 3 meses após o pedido. Então já começa aí uma falha do Ministério Público. Ainda que o procurador Carlos Frederico tenha se manifestado favoravelmente à defesa, o Ministério Público falhou ao levar 3 meses, mais ou menos 3 meses, para falar sobre esse pedido. Então isso aí eu não vi ninguém falando até agora, mas eu estou trazendo essa minha observação que eu achei relevante. 3 meses o Ministério Público levou para falar nesse pedido. Beleza. Falou favoravelmente à defesa de Cleriston, pela soltura do Cleriston. 2 meses e meio depois da manifestação do Ministério Público, ou seja, quase 6 meses após o pedido mesmo da defesa, o Cleriston morreu. E vazaram esses documentos, né? Todo mundo recebeu aí pelo WhatsApp. A gente recebeu o laudo médico, laudo bem detalhado, que foi dado pela doutora, até anotei o nome dela, doutora Tânia Maria Liette Antunes de Oliveira. É o nome da médica que assinou o laudo. Tá tudo lá direitinho, então não tem documento novo. O documento já havia sido juntado ali no pedido de defesa dele. Então estava tudo detalhado. A doença dele estava detalhada, o que ele precisava. A doutora Liette diz expressamente que a doença dele era incompatível com o ambiente prisional. Apresenta lá vários requerimentos de exames e tudo mais. E eu só sei que o Ministério Público levou 3 meses para falar e o Alexandre de Moraes não falou, simplesmente não apreciou o pedido e é processo de réu preso. Para vocês terem uma ideia, processo de réu preso em varas criminais, ali da primeira instância, como eu cansei de atuar, pedido de réu preso é ali para apreciar em questão de 24 horas, 48 horas, é coisa rápida. Tem que falar rápido, réu preso sempre tem prioridade. Não existe isso de levar 2 meses para se manifestar em um pedido de revogação de prisão. Por mais que a vara seja assoberbada, tenha muito processo, tenha pouco funcionário, mesmo nessas varas encrencadas, que eu cansei de ver por aí, e muitas delas são, eu diria até a maioria, mesmo nessas varas os pedidos não levam 2 meses para ser apreciados, isso não existe. Que dirá no STF, que tem meia dúzia de processo. E tem uma equipe gigante de assessores para ajudar. Então, assim, isso não é justificativa. Então, o Clezão, no curso causal, voltando agora para o curso da causa, nexo causal, o Clezão ele já foi preso num processo completamente viciado, num inquérito, né, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal, o que não existe juridicamente. Ele não estava depredando nada, não tem nada que indique que ele estivesse fazendo nada, ele estava ali se defendendo de gás lacrimogêneo, aquela coisa toda, não tem rigorosamente nada contra ele. Ele foi preso, ele não tem foro privilegiado no STF para estar sendo julgado no STF. Então, olha o nexo causal das coisas. Então, se o Toffoli não tivesse instaurado o inquérito ilegal que deu ensejo a todos os outros, Alexandre de Moraes não tivesse decretado aquelas prisões a granel, se nada disso tivesse acontecido, Cleriston hoje poderia estar vivo, porque certamente o ambiente prisional agravou o estado de saúde dele. Portanto, desde lá de baixo, Toffoli ao instaurar os inquéritos, Alexandre de Moraes ao tocar os inquéritos, Forças Armadas
ao prenderem aquelas pessoas, enganarem aquelas pessoas, botar aquelas pessoas no ônibus e levar para o campo de concentração da Polícia Federal, tudo isso no curso causal dos acontecimentos é causa. Tudo isso levou ao resultado morte. E, portanto, todas essas pessoas que estão no curso causal, de acordo com o artigo 13 do Código Penal, estão responsáveis por essa morte. E eu vou além. Tem uma outra pessoa que também está responsável por essa morte e não é por ação. No caso, por exemplo, Alexandre de Moraes, ele não só praticou ações que levaram, no final das contas, ao resultado morte, ele decretou a prisão, ele também praticou uma omissão ao não apreciar o pedido de revogação de prisão. Então, ele praticou ações e omissões. O Alexandre de Moraes, a gente pode claramente categorizá-lo no dolo eventual, porque o dolo direto é quando você tem a intenção de matar. O dolo eventual é um pouquinho diferente. Você não tem aquela intenção direta de matar aquele cara, mas você não se importa com o resultado. Você age ou se omite, assumindo o risco daquele resultado acontecer. E para o nosso direito penal, dolo direto e dolo eventual recebem o mesmíssimo tratamento. Todas as pessoas que agem com qualquer um desses tipos de dolo respondem pelo resultado final. Então, Alexandre de Moraes deve responder por homicídio duplamente qualificado pela morte de Clériston, por dolo eventual. E agora eu vou além. Conduta penalmente classificável de Rodrigo Pacheco. Conduta por omissão. Porque se você exclui a omissão dolosa de Rodrigo Pacheco ao não retirar da máquina pública o elemento defeituoso que se chama Alexandre de Moraes, e só Rodrigo Pacheco pode fazer isso nesse momento, pautando o processo de impeachment, Rodrigo Pacheco se coloca imediatamente na posição de agente garantidor, que é um outro instituto de direito penal, que é aquele que garante determinadas coisas. Ele é o responsável por determinadas coisas, pelo resultado. Ele é o responsável por tomar atitudes para que determinado resultado não aconteça. E nesse momento, Rodrigo Pacheco é agente garantidor e permitiu, por omissão, que o resultado morte acontecesse, ainda que ele não desejasse intimamente que aquilo acontecesse. Então, Rodrigo Pacheco também é responsável nessa ordem causal dos acontecimentos. Rodrigo Pacheco também tem as mãos sujas de sangue. Então, eu espero não ter me alongado muito, mas eu precisava fazer essa explicação um pouco mais técnica. Espero que o pessoal tenha entendido. Você está aqui para isso hoje, Lúcia, para nos ajudar a entender juridicamente tudo que está envolvido nesse caso e a nossa sensibilidade e as nossas informações como jornalistas nos levam a pensar o que você acabou de expor, né? Então vamos continuar nessa toada, nesse assunto do Clériston, porque a nossa pauta número 2 é a manifestação de hoje à tarde na Avenida Paulista. Esse ato começou a ser organizado, você está vendo algumas imagens aí, há apenas 3 dias, né? Num ambiente de muito medo, né? De imposição de medo. Então, olha a quantidade de gente, e tudo em defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos e em memória de Clériston Pereira da Cunha, não usando a morte do Clériston politicamente, não. As pessoas estão aí para homenagear o Clériston e para pedir justiça, fim dos abusos, da arbitrariedade, da ilegalidade. E a gente sabe que os organizadores, daqui a pouco a gente vai ver um trechinho da fala da Jane Duarte, viúva do Clériston. Os organizadores levaram a família do Clesão para o carro de som e muitos parlamentares vieram de Brasília para participar da manifestação. Um deles foi o Nicolas Ferreira. Vamos ver a fala do Nicolas. E deseja ver o Alexandre de Moraes fora de sua cadeira, deu um grito. Alexandre de Moraes
acho que ele merece 1 minuto, pelo menos, de aplausos nossos. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso Senhor. É tua agora, meu. Cadê a sua? Vou puxar. Valeu, Pezão! Fica feliz aí do lado de Deus. Nicolas, olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ter palmas. E só para explicar que essa quantidade de gente, né, que vocês viram aí no vídeo, né, para quem o Nicolas se dirigia, tem mais ou menos a mesma quantidade na parte de trás do carro de som, porque o carro de som dessa vez não ficou posicionado na lateral da Avenida Paulista, ele ficou atravessado da Avenida Paulista, então tinha público voltado para um lado e um público que estava nas costas ali do Nicolas e todo mundo que estava participando dessa manifestação. E apesar disso, consta, a gente tem uma imprensa que não tem o menor interesse mais pelos fatos, pela verdade, e que luta contra imagens. Vamos ver o que o UOL teve a cara de pau de publicar. Está aí a manchete do UOL, né? E tem várias mentiras, são 8 linhas, né? Cerca de 1.000 bolsonaristas. Bom, 1.000, para quem sabe contar, a gente sabe que não tinha muito mais, né? Chamar de bolsonarista, mais uma vez, provavelmente você tinha gente que não era bolsonarista ali, mas que estava ali em defesa do Estado de direitos humanos e para homenagear o Clériston Pereira da Cunha e para pedir, claro, justiça por ele, né? E aí você continua, eu tô com a imagem aqui muito desfocada, mas atos golpistas, que é outra mentira, né? Então, consta, o nosso jornalismo definitivamente ele se perdeu completamente, ainda acha que tem o monopólio da verdade, ainda da informação, ainda acha que é a dona da verdade e a gente basta olhar para a imagem, não dá para brigar contra a imagem, né, Consta? Hoje em dia, né, vaga de emprego nesses veículos de comunicação da velha imprensa são disputados assim, né? O cara pergunta assim, você liga para os fatos? Aí se o candidato falar, não, eu odeio fatos, aí tem uma chance grande de ir para o UOL, para o Globo e companhia. Não é nem que mataram o jornalismo, Lacombe, é um pouco pior do que isso, né? Hoje, esses militantes disfarçados de jornalistas são parte do problema, porque eles são cúmplices dos verdadeiros golpistas. E está muito claro quem deu um golpe. Aliás, como eles estão cobrando a fatura dos companheiros do PT, que andaram votando aí contra, mas calma que o Lula já mandou o recado que o quiprocó, o toma lá da cá, vai voltar a funcionar, né? Não vai mais ter voto surpresa, mas como eles quiseram deixar claro que vai ter retaliação, eles falaram em traição abertamente, né? Por causa da PEC. Mandaram recado por meio de quem? Dos seus assessores de imprensa disfarçados de jornalistas, na Globo News e companhia, que estão deslumbradérrimos com a vaidade, né, nas alturas, porque são pautados ao vivo, né? Ao vivo o ministro manda recado, né? E eles estão envaidecidos com isso tudo e tratando com naturalidade o que obviamente é um golpe e a destruição completa e definitiva das instituições no Brasil. Para salvar a democracia da terrível ameaça bolsonarista, mais uma manifestação lotada de patriotas, famílias inteiras, de forma civilizada, ordeira. Isso é ameaça, né? Não é a turma do PT e companhia e os traficantes com diálogos cabulosos que são recebidos no Ministério da Segurança e Justiça. Então, eles estão, obviamente, desinformando. Eles estão apavorados. Agora, veja, do UOL, que falou em 1.000 pessoas, para o Globo/USP, que falou logo depois em 13.000 pessoas, com uma foto nada a ver de pessoas de azul, né? Pelo menos a gente deu um saldo de 13 vezes. Multiplicou por 13 em poucos minutos. É um número cabalístico, né? Então, se a gente multiplicar por mais 13, quem sabe a gente chega perto da verdade. Esses jornalistas precisam fechar os olhos para a realidade, né? Eles não querem enxergar as dezenas de milhares
pedindo volta do Bolsonaro, cantando o hino nacional. Eles ficam repetindo que flopou, né, o termo de rede social para dizer que fracassou. Flopou foi a tentativa de imitar o Bolsonaro, do Lula, criando ali a conversa com o presidente, usando um global, um desses militantes disfarçados de jornalistas, e isso flopou. Eles estão tendo que rever aí o modelo pro ano que vem, né? Porque não tem audiência nenhuma. Coloca 3 mil pessoas ao vivo, o cara que teve mais de 60 milhões de votos. É porque urna eletrônica, viu, não assiste live. As pessoas têm que entender isso. Então já tá lá, né? Guga Noblar, Reinaldo Azevedo, autor do País dos Petralhas 1 e 2, né? Já estão lá tendo que dizer, então, que não tinha ninguém nas ruas, né? E isso tudo é muito interessante, Lacombe, pelo seguinte: é muito importante resgatar as ruas. Eu, se estivesse no Brasil, certamente iria, né? É importante mostrar exatamente o que disse o deputado Nicolas. Não temos medo. Toda tirania sobrevive apenas com base nisso, espalhando, incutindo medo. Leiam, estudem história, vejam o que fez o ditador na Venezuela, companheiro do Lula, vejam o que fez o Putin na Rússia, companheiro do Lula. As ditaduras só vão sendo instauradas para valer à medida que a população sucumbe ao medo. É por isso que eu não me calo, eu não tenho medo de vagabundo. E pode ser vagabundo togado, pode ser o que for. Pode me censurar, pode congelar minhas contas, eu não tenho medo. Eu vou continuar falando o que tem que ser falado. Por isso que eu escolhi jornalismo, né? Não é profissão para covardes e nem para militantes muito bem pagos para desinformar e mentir, porque venderam a alma ao diabo. Nós estamos aqui para falar a verdade, para mostrar as imagens. Em 3 dias de articulação, deputado Nicolas Ferreira, Magno Malta, Silas Malafaia, tantos outros, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, se mobilizaram e está aí o resultado. O Brasil não vai ter medo desses tiranos. A rua do Brasil é nossa, é verde e amarelo, não é vermelho e nem branco de cocaína de traficante. É verde e amarelo. E isso vai ficar muito claro cada vez mais, porque essa é a primeira. Essa é a primeira. As pessoas vão ganhando gosto. As pessoas vão vendo que não há motivo para se intimidar e nem se acovardar. Não é preciso ter esse medo todo deles. Eles podem muita coisa, mas não podem tudo. Ainda mais se nós estivermos unidos, mostrando que o Brasil é muito maior do que meia dúzia de picareta, de pilantra, que se vangloria de ter colocado o ladrão de volta à cena do crime. Bolsonaro critica arbitrariedades e elogia a manifestação. O ex-presidente Jair Bolsonaro elogiou neste domingo 26 a manifestação na Avenida Paulista, convocada após a morte de Cleriston Pereira da Cunha, réu pelos atos de 8 de janeiro. Em publicação no X, e sem citar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Bolsonaro afirmou que o Estado Democrático de Direito não se garante com palavras vazias, medidas de força ou arbitrariedades, mas por atos e gestos de respeito à Constituição, às leis, à família e à vida. O dia de hoje nos traz a memória do Clesão, que vive entre nós e nos encoraja a lutar cada vez mais por honestidade, patriotismo, verdade e liberdade, escreveu o ex-presidente. Apesar de ter convocado seus apoiadores para comparecerem ao ato na Paulista, o ex-presidente não participou da manifestação. Moraes vem sendo criticado pela omissão no caso de Cleriston, o réu do 8 de janeiro, que morreu no presídio da Papuda em 20 de novembro. Pacheco diz que chegou a hora de acabar com a reeleição pelo bem do Brasil. Na sexta-feira, para fechar a semana de embates com chave de ouro, o senador Rodrigo Pacheco solta mais bomba. Dessa vez, seus canhões se voltaram para o executivo. É hora de acabar com a reeleição no Brasil. Segundo Pacheco, é para o bem do Brasil. O país necessita de mudanças urgentes e o Congresso Nacional promoverá reformas significativas nos próximos meses. O senador deixou claro que o tema será tratado como prioridade já no começo do ano que vem, na retomada das atividades parlamentares. As articulações no Congresso serão intensificadas para que a proposta seja acelerada. Vocês são a favor de acabar com a reeleição no Brasil? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.